Sejam todos muito bem-vindos novamente no quinto episódio do Pode Florescer, um podcast que promete te elevar e ajudar no seu despertar espiritual. Eu sou Cíntia Vidal e tô aqui com a minha parceira de sempre, Ana Flores. Pois é, pessoal, como é que vocês estão? Já viram os outros episódios? Gente, isso aí tá bombástico. E hoje o assunto, acho que vocês vão amar. E a gente vai também desmistificar muita coisa, né, Cintia? Com certeza, estamos aqui para isso, para ajudar as pessoas que às vezes não têm a quem recorrer. Eu acho que muita gente vai se identificar com o assunto de hoje, mas antes de falar, eu preciso nos proteger. Então, peraí. Bora. Ativar nossos baduás. Hoje Cheio de nós badalhoca. temos turmalina negra, um terço, porque eu sou católica, então o terço também é sempre muito presente na minha vida. Palo Santo. Vamos. Hoje a gente Cristalzinho. precisa. Nosso cristal, já tô aqui com os meus cristalzinhos. A Ana tá toda paramentada, porque Hoje eu o tô. assunto hoje são obsessores. E o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Ana, pra gente começar, o que é uma obsessão? A obsessão é algo externo, né? Uma energia externa que atrapalha totalmente sua vida. Muitas vezes, Cintia, as pessoas acham que isso não altera em nada, altera em 100% a vida. A obsessão altera em 100% a vida. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre obsessor, o que é obsessor, né? Na visão espírita, mas também, independente da religião, se fala de obsessores, só se fala com outros nomes, Com certeza. mas tudo é obsessor. A Quem tá gente atrapalhando sua vida aí, né? É bem isso, né? E às vezes as pessoas têm casos de obsessão que elas nem imaginam. Algo que tá travado, algo que algum sentimento que ela não consegue explicar, alguma coisa que tá acontecendo ali e ela já tentou médico, ela já tentou profissionais normais, vamos dizer assim, né? Da medicina tradicional, Sim. enfim, e nada resolve. Então vamos tentar desmistificar um pouco hoje e botar o dedo na ferida aqui. É, gente, prepara aí os ouvidinhos, tá? E de coração aberto, tá? Exatamente, Para exatamente. quem tá de coração fechado, não adianta, isso é real, tá? Existem vários livros, né? Cientificamente é comprovada a questão de energias externas. Uns falam obsessores, outros falam energias externas. Sim. Tudo é a mesma coisa. E o quanto que pode bloquear a vida de alguém. Com certeza. Então vamos começar pelos tipos de obsessão, que nós temos 2 tipos. O primeiro tipo é a obsessão simples. Isso. Queria que você falasse um pouco, e ela ainda se divide em mono ou poliobsessão. Isso. A obsessão simples é a sua energia, né? É a energia. O que é simples, gente? Na verdade, nenhuma obsessão é simples, né? Para começar. Porque se é uma energia externa chegando, atrapalhando a sua vida, a gente identifica como simples porque está nomeado assim, vamos colocar assim, por Kardec, por vários espíritas, né? Então, o que é obsessão simples? É algo que está atrapalhando a sua vida ali. Primeiro, eu acho que a gente tem que falar o que é obsessão. É um espírito que vem para atrapalhar você a fazer algo. E como é que ele chega? Através da sua vibração. O espírito de baixa vibração, né? Porque o de alta vibração não vai te obsediar. A obsessão é ruim. É uma energia negativa, tá? Porque os espíritos bons, que são os anjos da guarda, são os espíritos de luz, eles não estão te obsediando. Muito pelo contrário, eles estão te ajudando. Porém, numa vibração que você chega, se você tiver com a vibração baixa, os espíritos de luz não conseguem chegar. Então, isso pode atrapalhar totalmente a sua vida, mas em 100% a sua vida, Entendi. tá? Tem muitos filmes que falam sobre isso. Depois a gente Sim. pode até deixar umas indicações aqui. Isso, a gente pode fazer um post sobre isso lá no Instagram. E a gente Isso. vai dar alguns casos aqui também, práticos da vida das pessoas, né? Rotineiros, que com certeza muita gente vai se identificar nesses tipos aqui, caso esteja passando por uma obsessão. Geralmente, assim, 99% das pessoas passam, tá, Cíntia? Inclusive religiosos. Sim, Que às vezes as pessoas acham que não. com certeza. Nossa, a pessoa é tão religiosa, não. Baixou um pouquinho a vibração, eu falo rachadura. Baixou um pouquinho, deu uma rachadura, chega. Porque a gente é humano. É isso. Né? E a obsessão pode ser uma mono-obsessão, né? Que seria um único obsessor, certo? Isso, um único obsessor. É quando chega um obsessor até a pessoa e fica ali atrapalhando a vida dela. E você fala assim, mas como é que chega? Ué, chega pela vibração. Ou há muitos casos, né, que eu sei que vai doer um pouquinho o que eu vou falar. Por exemplo, o familiar desencarnou. E esse familiar, vamos colocar assim, um familiar próximo, tá? Desencarnou. E esse familiar que desencarnou, desencarnar é morrer, tá, gente?
Ele era muito apegado à terra, muito, muito apegado. E você tá ali chorando sem parar. Você acha que ele vai conseguir se desligar de você? Não. Então, às vezes, ele te obsedia não por mal, mas por não ter um lugar para ir, para ele não achar o caminho dele. Tá perdido ali, né? Tá perdido, eu Ou tá fiz preso ali pelo sentimento daquela pessoa que não quer deixar ir. isso. Isso é a mono, é um obsessor só ali perto da pessoa. Lembrei de um caso, a gente tem 1000 casos, né? Nossa, se eu vou contar, fico aqui até amanhã. Mas é porque me veio aqui, né, gente? Tudo aqui é ao vivo, gente, não é nada assim. Claro que pode gravação, mas nada é combinado. É um caso de uma pessoa que a mãe desencarnou agora em agosto. E ela me procurou e falou assim: Ana, toda vez que eu tô entrando na casa da minha mãe, eu sinto a presença dela. E é uma pessoa assim, mega católica, então, independente da religião. E eu falei: olha, vamos ver o que que é. Aí, claro que eu tenho ferramentas para isso, né? Que é a radiestesia, a radiônica. E realmente a mãe estava grudada na cozinha. Então a gente teve que encaminhar a mãe morreu e não sabia. E já tinha 90 e poucos anos. E a família, toda vez que estava indo para a cozinha, lembrava da mãe e chamava pela mãe. Chamava assim, inconscientemente, né? Sim. Ah, aquela fazia isso, aquela fazia aquilo. E como era um espírito muito grudado à terra, que não tinha despertado espiritualmente, estava ali grudado na cozinha. Muito comum, né? Muito comum. E estava assim, obsediando? Tava. Mas não era uma obsessão do mal, ela só estava perdida. Porque às vezes a gente fala assim, a obsessão toda é do mal. Assim, não é do bem. Às vezes faz mal, mas não o simples, não porque quer fazer mal, Sim. porque está perdida só. Então a simples, assim, ela está ali perdida sem querer fazer mal, né? E tem as do mal aí que a gente vai falar aí, né? Ainda nas obsessões simples, a gente tem a poliobsessão, que podem ser vários obsessores, né? Na poli, o que que acontece? Aí já é a parte mesmo de quem quer fazer mal, tá? E muitas pessoas falam, ah, mas por que comigo? Deus não é. Deus jamais erra. Então, qual é que é a sua vibração? E Jesus não falou vigiai e orai? E às vezes você não vigia e ora. Então, fica ali vários obsessores vindo, querendo atrapalhar a sua vida. Isso acontece muito com quem trabalha com espiritualidade. Geralmente vem vários obsessores para atrapalhar a pessoa a falar sobre espiritualidade. Sim. Então, vai sendo trabalhado isso, né? Para poder melhorar. E a gente usa uns negocinhos assim, né? Umas patozinhas. A gente já passou por isso aqui, acho que foi no último episódio, Foi. que eu perdi. Foi. Simplesmente perdi o que eu precisava falar, a palavra não vinha e foi aquela coisa assim, tá, peraí, retomando. E como esses seres querem atrapalhar, né? Querem atrapalhar a pessoa que difunde uma palavra do bem, que traz algo mais positivo para a vida das pessoas. É muito comum, né? É muito comum. Eu sempre falo assim, quando as pessoas têm dúvida, falo, vai em Jesus, vai na época de Jesus. Jesus, quando estava no deserto, 40 dias e 40 noites, ele foi atentado. Sim. E por que que ele faz essa passagem na Bíblia, né? Para mostrarem que todo mundo vai ser, até os espíritos mais iluminados, Exatamente. até os seres mais iluminados, vão ser tentados. Por quê? A outra parte que dos obsessores não querem deixar falar do bem, não quer deixar ir para a luz. Então, toda vez, isso acontece muito, muito, muito. E o poli é quando vem aquele grupo de espíritos para impedir que a pessoa vá. Ah, Ana, então não vou falar sobre espiritualidade, não, porque senão eu vou ser atacado. Não, gente, é bem pior. Garanto que é bem pior. Pode falar que você vai ser atacado falando ou não falando. E às vezes muito mais, né? Sim, com Eu certeza. tenho muito caso, assim. Então vamos lá. Agora a gente vai para os tipos de ações obsessivas. E são 7 tipos. A gente vai tentar descrever cada um aqui com casos para vocês entenderem, para vocês tentarem identificar se algum é o caso de vocês ou de um familiar, alguma coisa. E também dar algumas dicas de como se proteger e como a gente pode identificar, né? Sim. O primeiro seria a indução espiritual, que é um desencarnado, ou uma pessoa que já morreu, um espírito que não está em carne, né? Isso. Obsediando uma pessoa que está viva, né? Obsediando um encarnado. Nesse caso, ele vem em específico. Geralmente são casos de outras vidas, tá? A gente aqui, ninguém é santo, né? Ninguém é santo. Eu não sou, nem vocês aí, tá? A gente só tá procurando melhorar. Mas então, em outra vida, você pode ter assassinado alguém. E esse assassino, ele não encarnou ainda. E ele tá do seu lado o tempo todo ali, querendo te prejudicar, se ele não foi liberto, né? Então, ele tá ali o tempo todo com você, tentando tirar sua vida, tentando, aí fala assim, às vezes não consegue, aí vai para sua família, sabe? Não consegue pegar você, pega a família. Porque se o espírito ele não tem um coração de amor,
Por isso que é tão importante a gente ter amor. Se ele tem um coração de raiva, de ódio, ele vai querer prejudicar qualquer pessoa que esteja ali ao seu redor. Por isso que acontece tantas pessoas adoecerem e irem, às vezes, ao médico e falar assim: "O médico, eu não estou encontrando nada". É por isso, é um caso de obsessão, tá? Complicado, né? Não, Tem um bem livro aqui que tá complicado. vindo para me falar, eh, Nos Domínios da Obsessão, que é um livro do Divaldo Pereira Franco, né, um grande espírita que morreu esse ano, desencarnou esse ano. E esse livro dele, ele mostra todos os casos de obsessão que existe, inclusive contando vários casos, né? Tem o caso também da Ivone do Amaral Pereira, que foi uma grande médium também, se eu não me engano, ela viveu também em Minas, era muito amiga do Divaldo, aonde ela conta o quanto que ela foi obsediada até conseguir seguir o caminho dela de luz. E o Divaldo, ele teve, no filme dele mostra isso, aquele obsessor que acompanhou ele, que era da. Como é que era? Ele cuidou da mãe, era algo assim. É, o que 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 foi um acontece? caso bem, assim, ele é uma pessoa totalmente iluminada e ele sofreu Até um uma caso muito obsessão. bonito, né? Que Exatamente. então, assim, tem que contar. Esse Tem caso que eu tenho que contar, contar. tem que contar. O que que acontece? Divaldo Pereira Franco, para quem não conhece, acho que quase todo mundo conhece Divaldo, né? Depois do Chico, ele foi o espírita que mais trabalhou perante o Brasil, né? Que desencarnou agora esse ano. Divaldo, ele tem hoje, deixou como legado, né? A Casa do Caminho, que é na Bahia, uma grande casa de um orfanato muito, muito grande. Só que quando ele começou na vida lá dele, né, de adultos, de 20 anos mais ou menos, ele tinha um espírito que obsediava ele o tempo todo, o tempo todo. Aí um dia ele estava na casa dele, deixaram um bebê na porta, um bebezinho na porta. E o espírito falou assim: "Ah, agora eu quero ver o que que você vai fazer com esse bebê, agora eu quero ver". E Divaldo olhou, porque naquela época deixava muito bebê nas portas, Sim. né? Divaldo foi e pegou esse bebê e falou assim: "Eu vou te acolher e vou te adotar". O espírito: "Ah, você vai adotar?". "Vou". Só que era a mãe desse espírito. Então, olha só, fico toda arrepiada de contar essa história. E era a mãe. E quando ele viu que Divaldo estava acolhendo a mãe que tinha sido abandonada pelos pais biológicos para cuidar da mãe dele, que tinha sido mãe dele, né? Já estava nessa vida como um bebê, reencarnando, foi quando ele parou de obsediar o Divaldo. Mas ele obsediou o Divaldo muito tempo. E essa criança, a partir dali, Divaldo começou a fazer. Ah, não é Casa do Caminho, não, é Mansão do Mansão do Caminho. Caminho, Mansão do verdade. Caminho, lembrei. Que começou a colher e hoje, assim, na Bahia, quem vê é um grande projeto que a Bahia tem, onde Divaldo deixou, assim, adotou muita criança, de lá saíram muitos médicos, muita gente, assim, Uma formada oportunidade, mesmo, né? muita Pra quem oportunidade, sim. e que moram pessoas lá até hoje e que lá todas as crianças que iam para orfanatos vão para a Mansão do Caminho. Então ele deixou isso aí. E esse espírito só parou de obsediar Divaldo quando esse espírito entendeu que aquele bebê era a mãe dele. Então, pela união do amor ali, ele liberou o Divaldo. Legal. E Divaldo tinha o quê? 20 e poucos anos. E ele obsediava Divaldo desde que Divaldo nasceu. Olha, Por isso que é importante fazer o bem, né? exatamente. O filme é muito lindo, mostra isso. Veja, gente, vale a pena Vale a ver. pena, com certeza. Número 2, a gente tem a obsessão espiritual, onde um espírito pode fazer o corpo físico adoecer. E como é comum, gente, é muito comum. Quantas vezes você sente, né, uma dor insuportável de cabeça? Vamos colocar dor de cabeça, que é uma dor assim muito ampla, né? E fala assim: "Ah, pode ser bruxismo?". Pode. Não tô falando que não pode não, tá, gente? Pode. "Ai, pode ser disso?". Pode. Mas muitas vezes é espiritual. Porque esse espírito obsessor, ele quer que você sofra. Então ele vai te consumir de uma maneira que você adoece fisicamente. E às vezes as pessoas falam assim: "Ah, então Deus não existe?". Ué, existe, ele não mandou seu filho aqui na terra? E seu filho Jesus não falou: "Vigiai e orai diariamente"? É isso. Porque o obsessor ele só chega quando a gente dá abertura a ele, tá? Ele não chega se não tiver abertura. Sim. Sempre chega. Lembrando da diferença, porque a gente já falou em episódios anteriores aqui, das doenças psicossomáticas, né? Que Sim. vêm, na verdade, tanto de emoções não curadas, mas podem vir por karma também. Às vezes você tem alguma condição, alguma patologia
que te acompanha devido a um karma que você tem, que você traz de outras vidas. Mas nesse caso, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de realmente um obsessor, algo externo, né, negativo, alguma energia negativa, que se instala em você e proporciona essa enfermidade, né? Isso. Muitos casos de pessoas que são curadas em tratamentos espirituais, inclusive. Muito, Na muito. verdade, tanto cura, tem a cura física, mas com a retirada desse obsessor muitas vezes, né? Sim. Pessoas que procuram centros espíritas, que trabalham, muitas pessoas trabalham com isso, né? Enfim, a gente vai falar como que as pessoas podem descobrir se é o caso delas, acho que tem muita gente tem essa dúvida. Mas é isso, assim, são energias externas que são capazes de te fazer adoecer no físico, E faz na mesmo, tá? matéria, Infelizmente faz mesmo. E é muito mais, é o que eu falei, né? É muito mais comum do que pode se imaginar, tá? infelizmente. Principalmente casos psiquiátricos, tá, Cíntia? Uhum. 90% dos casos psiquiátricos são casos de obsessão. Só 10% não são. Então, assim, tomem cuidado, né? Orai e vigiai o tempo todo. Número 3, a gente tem a pseudo-obsessão, que seria um encarnado sobre outro encarnado, uma pessoa viva Oh, Jesus! obsediando outra pessoa viva. Quantas. Olha, hoje eu vou mexer, mas eu vou mexer que vai doer. Que doeu, toma que teu. O que eu mais vejo são essa pseudo-obsessão. O que que é? Porque às vezes a gente fala assim, ah, Ana, obsessão é só de um desencarnado para o encarnado? Não. Pode ser da Ana para Cíntia também, vê se pode. Claro que não, né, gente? Isso acontece muito, Cíntia, com mãe e filho, ou filha, no caso, tá? E marido e mulher, ou vice-versa, né? Aonde a pessoa não quer deixar a outra viver o que ela precisa viver, Sim. sabe? E é muito triste isso, porque vou falar o caso aqui de mãe, né? A mãe pega o filho e quer o filho só para ela. Então fica ali, ó, não, não, você. Gente, eu tô falando a partir dos 18 anos, tá? Pelo amor de Deus, né? Você não vai abandonar uma criancinha, não. É a partir dos 18 anos, né? A vida adulta. A mãe chega, aqui, não, você não vai. Eu canso de ver isso. Minha filha, você não vai no baile hoje, não, porque pode te acontecer isso, porque pode te acontecer aquilo. Você tá vendo quanta coisa está acontecendo? Então você pode ser roubada, você pode bater de carro, então você não vai, não. Isso é uma obsessão em vida. Isso é uma obsessão em vida. Uhum. Você está prendendo a vida de uma pessoa para que a pessoa possa viver a vida dela. Vamos lá falar de casal. Quantos casais. Nossa, é o que mais existe, né? Quantos casais deixam de viver a vida deles? Claro que dentro dos limites. Eu não estou falando aqui de traição, eu não estou falando aqui de coisas que são contra, né? Vamos lá, Deus. Eu Uhum. estou falando do dia a dia. Tipo assim, a pessoa, principalmente no despertar espiritual. Nossa, mas você vai fazer isso mesmo? Por que você vai? Se você for, eu te largo. Se você for, eu separo. Se você for, tal. Aí a pessoa está obsediando a outra. Exerce um domínio ali, né? Uma posse. Isso é um É um perigo. perigo. É um perigo. Inclusive, tem um filme que fala sobre isso, né? Que é um filme espírita que chama Ninguém é de Ninguém. Ele fala da obsessão em vida. Sim, Ali ele mostra, né? Esse filme ele mostra como que a pessoa obsedia a outra em vida. Eu sim, vejo assim muitos e muitos casos. Quando eu falo muito caso, gente, é muito mesmo. Mas principalmente de mãe e filho, sim. sabe? Porque a mãe acha, né? Não, o filho é meu, é meu, é meu, é meu. Ah, não é teu não, tá? É de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Seu filho está emprestado aqui com você para viver essa vida, para seguir. Geralmente, quem vai ver esse podcast aqui não são quem obsedia, vai ser obsediado. Sim, Porque quem vai ver esse podcast, vai ouvir, é o obsediado. é verdade. Mas aí vai acordar também. Fala assim, ué, mas será que eu tô nesse tipo de relação? Exatamente. Né? Eu vejo, assim, inclusive de pessoas, né? Eu tenho um caso de uma mãe que ela obsedia as duas filhas. As duas, tá? E as duas filhas já têm mais de 50 anos. Nossa senhora. E a mãe fala assim: nossa, mas você vai, e se eu cair? Quem vai ficar comigo? Uhum. Você vai? Então tá. E se acontecer alguma coisa comigo, ó, você vai se sentir culpada, tá? Isso é E muito se eu comum, né? morrer? Isso é Essa obsessão em frase vida. assim: "Ah, mas se eu fizer isso, você vai ficar com remorso". Sim, isso é obsessão em vida. E Sim. é um perigo. Por exemplo, marido e mulher, né? A mulher vai viajar. Aí o homem fala assim: mas você vai viajar sozinha? Então eu vou te largar. Tá? Ué,
Eu fiz uma viagem com umas amigas agora semana passada e foi assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. E assim, dentro dos limites que eu sei, do que eu devo fazer, do que eu não devo, e tá tudo bem, É isso. né? Eu vejo as pessoas querendo que o outro supra a sua própria necessidade, né? Esse caso clássico que você falou da mãe, do marido, né? Mais comum entre o nosso meio, mas também pode ser uma esposa sem problema nenhum, né? Há Tem muitos muitos. casos. De esposas que vivem em função do marido e querem o marido exclusivamente para elas também. A pessoa, ela não se satisfaz por ela mesma, ela quer que o outro supra as carências dela o tempo todo. Então, essa mãe que não deixa o filho fazer nada, é a segurança que ela tem da vida dela. O que o filho vai fazer independe do que ela acha ou não. Ele é um outro ser com outra missão de vida, com outras habilidades, enfim. E às vezes a pessoa tem uma ruptura que fica, ai, porque meu filho é um ingrato. Gente, não, às vezes não. Pode até que ser que sim, caso a caso, mas às vezes não. Às vezes ele se libertou de uma obsessão em vida. Sim. E todos nós já falamos isso aqui antes, né? Todos nós viemos para esse mundo com um propósito, que é individual. Não dá pra gente se apegar a ninguém, porque as pessoas vão depois embora e vão deixar de cumprir o que vieram e vão ter que voltar uma, duas, três, quatro vezes, Judiano. fazer o que veio fazer ou entender o que veio fazer, muitas vezes que as pessoas nem sabem, por causa de outro. Imagina, você tem o potencial de ser um Gandhi da vida. Uma pessoa que, com o pouco, com o simples, fez o extraordinário. Madre Teresa de Calcutá, eu gosto desses casos, né? Joana d'Arc, enfim, muitos casos de pessoas que foram gigantes da alma, igual o Ricardo fala mais uma vez, o Ricardo Mello. Buda, né? Buda, enfim, que vieram Chico com uma missão. Xavier, Divaldo. E não tinham nada, vieram numa época que não tinha tecnologia como a gente tem hoje, que o conhecimento não era difundido igual a gente tem hoje, não tinham acesso. Hoje a gente tem acesso a todo tipo de informação de graça. Hoje a gente tem centros de aprendizado, seja religiosos ou não, centros de estudo, trabalho aqui em Juiz de Fora do pessoal da UFJF, do NUPES. Enfim, são trabalhos incríveis sobre espiritualidade, atrelando a ciência, tá mais do que comprovado. Tudo isso que a gente está falando. E as Somos pessoas, seres individuais. e as pessoas ainda duvidam. E as Aí pessoas ainda duvidam vai obsediar. e continuam vivendo uma vida como se nada pudesse ser melhorado. Ah, não, eu sou assim, eu nasci assim, a minha insegurança é assim, eu vou viver com essa dor no peito, eu vou não sei. Não é normal, gente. Sabe uma coisa que eu vejo muito? As famílias repetindo ciclos. A minha família toda morreu de câncer, então eu tô fadada a morrer de câncer. Meu amor, acorda pra vida. Você pode ser a pessoa que vai libertar a sua família a morrer de câncer. Por que que tá todo mundo morrendo? Bora pensar mais um cadinho, gente. Ninguém aqui nasceu sem cérebro, não. Não, inclusive já tem, né? É porque as pessoas falam, então comprova, adoro isso, então comprova. Gente, a internet está aí. Já tem estudos, né, em Harvard que fala, você pode mudar o seu DNA. O seu DNA pode ser mudado? Com Pode. certeza, ele vem sendo modificado, Vem né? sendo. Você também pode intencionar E isso. com certeza. Então, assim, igual falar, então, toda a família hoje, por exemplo, hoje, nesse dia que a gente estava gravando, né, eu atendi uma pessoa que ela falou assim para mim, ô Ana, será que a minha avó. Gente, fala que eu vou ter que cantar esse cara. Minha avó tem Alzheimer. A minha mãe, você acha que vai ter Alzheimer? Eu falei, você sabe quem é. E aí, Isso me preocupa. aí eu falava assim, você tem Alzheimer? Eu falei, você tá já tratando, querida? Sua cabeça já está abrindo? E foi sério esse caso, é porque assim, a gente conhece a pessoa por isso, e veio aqui para contar. E assim, a pessoa já está abrindo a mente. E por quê? Não é porque toda a família, as mulheres da família têm Alzheimer, que o outro vai estar abrindo a mente Exatamente. pro novo, né? Eu É sei que isso vai dar um boom aí na cabeça, mas é assim mesmo que funciona, tá? E a gente tende a repelir o diferente, né? Ah, às vezes a pessoa ali que foi o patinho feio da família dela, e feio, entre aspas, porque se destacou, porque saiu de onde estava todo mundo e tá brilhando, ela não vale. Ela não presta, ela é uma pessoa que é ingrata. Ah, gente, Aí me vai vir ajuda obsessão aí, infantil. né? Me ajuda aí, né? Aí vai Coitada. vir obsessão É infantil. difícil. Que aí vai falar assim, ó, por que você tá indo por esse caminho? Não, não, ó, esse aqui que é o certo, da patinha que todo mundo. Não, né? Não. Né? O pessoal brinca comigo, né? Que eu sou a ovelha mística da minha família, né? Então,
Porque eu não segui o padrão da família. E me dou super bem com a minha família e tá tudo bem, É isso. né? A gente honra, né, a família, os Sim, ancestrais, o pai e mãe, mas a gente pega o que tem de melhor e segue o nosso caminho, gente. que é Dá não. individual, porque você tá com a família hoje. Por isso que o perigo da pseudo-obsessão é essa, né? É porque você tá com a família hoje, amanhã você não vai estar É mais. isso. Amanhã que eu digo, em outra vida, tá, gente? Por isso que é importante se despertar, Exatamente. né? Gostei, gostei. Uh, O próximo que a gente tem é a simbiose, onde ambas as partes se beneficiam Sim. dessa obsessão. A simbiose, né? Fala assim, mas como é que vai se beneficiar? Ué, a pessoa quer ficar só deitada ali, tá bom? A pessoa tá na cama, tá deitada e tá assim, ai, tá tão gostoso ficar deitada. Aí fica o espírito ali se consumindo, porque o obsessor, ele não come. Você já parou pra pensar nisso? Ele não come, Uhum. ele não bebe, ele não faz nada. Do que o obsessor se consome? Da energia de quem ele está puxando ali. Então, ele puxa aquela energia. Então, a pessoa fica deitada, ele está se consumindo daquela energia ali, para a pessoa ficar deitada. E por que é simbiose? Porque para a pessoa está maravilhosa a preguiça. Por isso, né, no último podcast, a gente falou sobre, no penúltimo, sobre os 7 pecados capitais, um deles é a preguiça. Sim. O perigo da preguiça é esse. É porque ele fala assim, Ana, a pessoa se beneficia da preguiça? Sim. Porque ficar parado, é gostoso. Descansando. Eu nem. Você sabe o que é isso, gente? Eu não sei, não. Sabe? A gente sabe, não, gente. Nosso dia, então, hoje foi tenso, né, De Cíntia? meia-noite às 5, talvez. Quando dorme, né? Quanto a gente consegue dormir? Mas é isso, a gente fica. Então, a simbiose, o que faz? O espírito fica ali, ó. O encarnado tá assim, ai, tô preguiça. Tá gostoso aqui. E o obsessor tá, oba, tá com preguiça. Mais energia eu vou consumir. Sobra pra mim, né? Uhum. E as Então, pessoas que se beneficiam financeiramente, né? Que é sim. aquilo que a gente estava conversando. Sim, sim, também tem isso. E fala assim, Ana, financeiro? Financeiro, também. Tem, ué. Por quê? O espírito não é porque ele morreu, é claro que ele não vai precisar do dinheiro, mas se ele é muito apegado ao dinheiro, ele fica com a energia do dinheiro ali, entendeu? E aí É você vê, técnicas, né? aí vem, nossa, mas eu queria um relacionamento que era bom pra mim, não sei o que que você fez com a pessoa, mas a pessoa terminou e você quer de volta. Ah, eu vou ali fazer uma amarração amorosa. Ui! Essa pessoa tá se beneficiando de uma obsessão com simbiose, né? Muitas das vezes. Sim, porque aí a pessoa tá ali, fala assim, procura, né? Existem profissionais de todos os tipos, né? Eu trabalho com energia. Quantas vezes me perguntam isso? Ana, você trabalha com amarração amorosa? Eu falei, cruz credo, claro que não. Cada um tem seu livre-arbítrio, cada um amando quem tem que amar. Mas existe esse tipo de trabalho. Isso é feito, trabalho feito, Sim. né? E outros, né? Eu tô falando da amarração porque é o que me veio agora, mas é outros, pessoas que fazem trabalho pra outros. E falaremos disso aqui também, Sim. mas todo tipo de trabalho, né? Para o mal. Sim. E aí a pessoa vai, faz lá a amarração para um ficar com o outro. Esse espírito se beneficia, a quem fez se beneficia financeiramente e o outro também. Porque está acabando com a relação. Aí você fala assim, Ana, deu nó aqui na cabeça. Peraí, isso existe? Existe. Sabe por que existe? Porque a pessoa pode ser obsediada. Numa amarração amorosa, chamam-se espíritos de, vamos colocar assim, de classes inferiores para serem trabalhar. Aí vai lá no vidinho e fica, ó, fica com a pessoa, fica assim, e vai lá e fica. E a outra que fez o trabalho se beneficiou financeiramente. Nesse filme que você falou também mostra isso, né? Mostra. O Ninguém No de Ninguém Ninguém. de Ninguém. Ele mostra Mano, exatamente isso. O esse caso filme de amarração amorosa. é maravilhoso, esse filme. Eu, assim, super sugiro a ver. Porque ele mostra vários tipos de obsessão. Não só um. Principalmente o amoroso, né? Sim. Porque era uma questão. Porque ali mostra a, a questão também do que a gente falou, né? O cara queria porque queria mulher de qualquer jeito. Então ele ficava ali em cima da mulher dele, né? Exatamente. O próximo agora, parasitismo. A pessoa se alimenta da energia vital do obsessor e depende disso para viver. Isso. Ela fica ali parasita, né? E ela já tá tão acostumada, é o que a gente chama de plasmado, tá, Cíntia? Ela já tá tão acostumada com o obsessor que ela vive daquilo. E se tirar o obsessor, ela morre. Porque ela já acostumou. Mas
Olha, eu nunca vi alguém saber que isso existe. Inclusive, no filme do Divaldo mostra isso, tá? Sim. Nesse filme dele, quando o irmão dele, não sei se você lembra do filme, o irmão dele estava obsediado e quando tira, ele morre. É do Divaldo, agora acho que é do Divaldo. E tem do Bezerra de Menezes também, Uhum. né? O grande Bezerra de Menezes, onde o filho dele estava sendo obsediado. E a espiritualidade amiga chega e fala: hoje a gente vai precisar levar esse obsessor. E ele sabia que o filho dele não ia sobreviver, porque já estava ali tão grudado que o corpo físico já não sabia mais viver sem o obsessor. É como se eles se alimentassem da mesma fonte de energia, né. Quando Isso. tira uma metade, a outra metade não se sustenta. É É. algo triste, né, a gente pensando assim, é algo bem triste. Aí uns vão falar: então Deus não existe. Existe, porque falou vigiai e orai, e falou para você seguir o caminho de Jesus, mandou seu único filho aqui. Então, se você seguir um pouquinho, você não deixa isso acontecer. E ninguém chega num caso desse também do nada. "Ah, estou Não, bem aqui hoje, amanhã", não gente. Pode ser karma que ela traz de outras vidas, pode. pode ser, isso já atrelado a muitas vidas, então a pessoa tem algum caso com esse parasita, né, com esse obsessor, de Sim, muitas vidas atrás e ela já é obsediada por ele há muito tempo, então já ficou ali plasmado, igual você falou. fica. Enfim, é algo que vai se arrastando, né, de algum tempo. E por mais triste que pareça: "Ah, então deixa lá pra pessoa não morrer", gente, é necessário, vai ter que tirar, Tem que não tirar, tem porque assim, como. senão ela vai se consumir tanto que a pessoa vai ali, a família passa a perder também. Então, assim, é um caso muito triste, mas é o que você falou, não é do nada e não é de uma hora para outra, não. Isso aí, ó, passa anos e anos e anos até chegar a essa situação. Por exemplo, na obsessão simples. Ah, pode falar, Não, e filho. tem casos também em que há esse parasitismo, mas a pessoa, ela consegue se preparar para quando tirar, ela conseguir viver por si mesma, né. Sim, Não é consegue. 100% dos casos que a pessoa Não, vai morrer, né. não. Mas, tipo assim, não, não é não. Foi até muito bem colocado isso. A pessoa começa a frequentar um lugar religioso, ou começa a frequentar, vamos colocar, quem faz muito esse tipo de trabalho, benzedeira, né? Que elas vão tirando aos poucos. Porque se o espírito está ali plasmado, alguma história tem. Já não é obsessão simples. Que o cara chegou, poxa, deixa eu me conectar ali a fulano, porque a gente está na mesma energia, então eu vou. Não, já é um caso assim mais forte. Então vai sendo tirado aos poucos, Sim. sabe? Casa espírita faz isso, benzedeiras fazem isso, existem vários tipos de trabalho para se fazer isso, E a né. pessoa vai aprendendo a viver sem aquilo. Quando ela Sim, toma consciência, então, isso se torna muito mais fácil, que ela vai elevando a sua energia para aquilo ali deixar de fazer sentido, deixar de se conectar tão fortemente, e quando for possível, tira, e ela já sabe, ela já tem outras fontes vitais para poder se restabelecer, né. sim. E quais são as outras fontes, né. É tipo assim, alinhando os chakras dela, é contato com a natureza, é o tipo de A pensamento vibração positiva. se vê só besteira, nossa, quase que eu falei um palavrão, senão o YouTube ia me cortar. Se a pessoa só vê besteira, quer que puxa o quê? Puxa o quê para ela? Vai puxar espíritos assim. É. Eu sei que, assim, é muito assunto para pouco tempo até, né, apesar que 1 hora de podcast aqui, não sei se hoje vai chegar 1 hora, mas é muita coisa, gente, é muito, isso é muito sério. Pra gente desenvolver dentro de cada um desses assuntos, né. É, São muito abrangentes mesmo. naquele filme eu gosto de filme, porque às vezes as pessoas não têm paciência para ler livro, né, a verdade é essa, né. Uhum. Vários filmes mostram isso, né. Vou usar, assim, exemplos que, vocês sabem que eu sou espírita, então geralmente eu dou exemplos espíritas, mas tem um filme que ele é católico e ele é real. E assim, é um filme muito forte, eu falo assim, até para ver você tem que ver com calma, que é um filme muito forte, só que é um filme real, que chama O Exorcista do Papa. Você chegou a ver esse filme? Já, já vi. Que foi uma obsessão em criança, Sim. né, queriam atingir, né, não vou dar spoiler aqui, mas foi uma obsessão em criança. Muito forte, né. Muito, muito forte. Existem sim vários, né, e cada vez mais estão fazendo filmes para mostrar o quanto que isso existe. Exatamente. E independente da religião, independente do nome que se dê, isso existe E em muito. pessoas. É. Tem uma série também, até uma série que ela volta muito para o católico, não sei se você chegou a assistir, que chama Os Enviados. Mostra também um pouco disso, é uma série mais católica, mostrando que mostra um pouco também da questão obsessiva. Legal. É bem legal essa série.
coisa aqui agora, porque eu falei em pessoas, mas, por exemplo, um animal, ele pode ter um obsessor nele? Que linda! Não sei dizer. Não, Não? não. Não, porque o animal, ele tem um coração puro. Interessante. Assim, eu tô pensando em cachorro e gato, né? Aham. Pode ser. Realmente, não vou saber, assim, de repente, se animais mais da floresta. Não, mas não. Porque tem que ser com a mesma energia, não. Entendi. Por exemplo, o gato e o cachorro, que são animais domesticados, eles têm o coração puro, não chega. Porque por vibração, E eles protegem também o lar, né? É verdade. Tava prática, esquecendo disso. eles protegem É muito. mesmo. Nosso penúltimo tipo de obsessão seria o vampirismo, que é o tipo mais cruel que há. E ele vem à noite, né? Ele acontece à noite e suga a energia vital mesmo. Suga. Quantas pessoas chegam à noite? Ai, também quero que ele Claro. fale. Quantas pessoas chegam à noite e pioram? Às vezes numa doença. Já percebeu isso? Que da noite a pessoa, nossa, tô com essa dor aqui, tá piorando porque tá chegando de noite. Não tô dizendo que é o vampirismo, não. Mas tudo tem explicação. Vou contar para vocês. No dia, o sol, né, emite energia do dia, que é a energia prana, que é a energia do sol para que tudo se ilumine, apesar que dá obsessores também, né? Quando chega a noite, essa energia prana, ela se esconde. Então tudo fica mais denso, as energias ficam mais densas, né? E o vampirismo é um tipo de obsessão onde vem espíritos de uma. É porque às vezes aqui tem que pensar para falar, gente, para não falar tanta. Espíritos de uma egrégora muito baixa. Muito, muito baixa mesmo. Vibração muito baixa Vibração também, muito né? baixa, de locais muito baixos, né? Então, ele vem para sugar você. Tem um livro que fala muito sobre isso. É muito bonito esse livro, chama Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Ele tem um capítulo inteiro que ele fala sobre o vampirismo. E é muito bonito, que ele conta casos ali de como esses espíritos puxam a energia da pessoa. Aí a pessoa chega e fica, nossa, eu tô cansada. Nossa, eu tava tão bem, eu tô ficando cansada, parece que eu vou desmaiar. E puxa mesmo. Porque ele suga. Por que é vampirismo? Ai, puxa o sangue? Não, puxa energia. E geralmente esses espíritos são bem inferiores mesmo. Vêm lá das egrégoras mais baixas possíveis. Que a gente tem várias, né? Sim. A gente falou da obsessão simples, por exemplo, que são às vezes espíritos que estão perdidos, igual eu falei, caso assim, de mãe, que às vezes morre, fica. Falo mãe, gente, com todo carinho, tá? E eu acho que. E... Desculpa, Pode te falar. cortando. Eu acho que o simples e o complexo também, ele acaba se aplicando a todos aqui. Porque todos eles podem ter um ou vários, né? E ser algo um pouco mais. Que a gente vai entrar nisso daqui a pouco, que seria, por exemplo, de magia, algo um pouco mais elaborado, vamos dizer assim, né? Sim, Mas todos eles aqui poderiam ser qualquer um dos casos, né? sim. Poderia sim. E o vampirismo, ele vem muito da magia negra, né? Eu não sei se você vai perguntar sobre isso, Vamos falar sobre isso daqui a pouco. né? Ele vem muito da magia negra. Porque a partir do momento que se faz uma magia para alguém, são esses espíritos que chamamos de vampiristas, né? Que vêm trabalhar para essa egrégora. Por último, dos tipos de ação obsessiva, tá? Aham. Vamos falar sobre a auto-obsessão, E que a própria pessoa se obsedia. você acredita, Cíntia, que a própria pessoa se obsedia? Achei pertinente. O que é isso, gente? Porque às vezes a gente acha, né? Nossa, a culpa aqui, ó. Estão vendo? Pode. A culpa sempre é de algum espírito que chegou, né? Mas minha não. É tua sim. Ah, é tua sim. Por quê? É você se obsediar. É aquela pessoa que já acorda reclamando e dorme reclamando. É aquela pessoa que o tempo todo. E muitas vezes ela não percebe, tá? A maioria das pessoas não percebe. Ela acorda cedo. Nossa, que dia. Ai, que não sei o quê. Aquela lamentação, né? Sim. Que murmura, que lamenta. Que tipo de energia que você puxa para você? Então você mesmo fica obsediando a sua vida. Porque se o universo te entrega o que você vibra, e se você só vibra coisas ruins para você no seu dia, você mesmo está puxando coisa ruim para você. Então você está se obsediando. Sim. A gente dá o exemplo da casa. Você limpa a sua casa, mas você entra com o pé sujo de lama nela toda hora. Aí a sua casa tá limpinha. Você foi, você tomou um banho de ervas, a sua casa vira isso aqui, no caso, né? Aham. Você foi, você se alinhou, seus chakras estão alinhados, você foi ou na missa, alguma coisa, você comungou, você tá ali pronto pra semana.
Aí você pega com o pé sujo de lama, deita no sofá com a roupa suja, suja a cama de pé de lama. Gente, é a mesma coisa. Aí a pessoa, nossa, mas eu fui na missa ontem. Ok, mas se você entrou com o pé de lama em casa, se você deixou se levar por raiva, por vergonha, por inveja, por sentimentos que trazem vibrações negativas, né, ou inferiores, você tá sujando todo o trabalho que foi feito. Então você vai atrair. Não é questão de quanto, né? Tipo assim, mas ontem eu me limpei. Mas você toma banho todo dia. Mas a limpeza é todo dia. Você lava a louça todo dia. Então, com a gente é a mesma coisa. É orar e vigiar. É isso. E a vibração, você tem que estar com a Você vibração tem que estar com a vibração elevada. Não adianta. Se a sua casa estiver limpa e você entrar com o pé sujo, vai sujar. Se você tiver alinhado com uma vibração alta, mas você procurar coisas, ambientes e pessoas que te coloquem para baixo, que te tragam sentimentos ruins, você vai vibrar baixo. Não tem o que fazer. Aí você vai pedir, assim, aí você acha que você vai chamar o quê? Espírito amigo, né? Que seu anjo da guarda também, gente, ele só chega se você tiver com a vibração boa, né? Ou aí você começa a chamar esses espíritos obsessores para ficar perto. Aí vem, mas é porque você não conhece a minha vida, porque eu tenho isso, porque eu sou assim, assim, assado, porque isso. Gente, tem gente que é famosa por ser autoastral, você já viu? Eu lembro muito daquele caso daquele gari, o Sorriso, que ele limpava lá na Marquês de Sapucaí, lembra? Sei, Gente, lembro. ele era um gari e ele é famoso, ele faz sucesso por onde ele vai pela simpatia dele, Sim. por ele emanar uma coisa boa, pelas pessoas querem ficar perto dele, ele faz o trabalho dele com alegria. É isso. É isso, é você encontrar alegria no que você faz. Não é você mudar de vida para você vibrar mais alto. Não, é você vibrar mais alto e isso vai fazer você mudar de vida. Isso é tudo. Quando a pessoa entende isso, tudo muda, né, É Cíntia? isso. Às vezes as pessoas falam, né, muito isso pra mim. Nossa, Ana, como é que você pode sorrir tanto? Gente, sorrir e chorar vai dar o mesmo trabalho, só que a vibração vai ser outra. Mas vai ser outra, Eu né? lembro muito daquele caso, um caso, enfim, famoso, não vou saber contar exatamente como foi, mas de dois irmãos que tiveram um pai muito complicado, e um deles era um médico muito famoso, e o outro se perdeu nas drogas, ele tinha problemas com relacionamentos, ficou internado várias vezes, e entrevistaram os dois. Perguntaram pro que tava pior, né? Assim, ele, cara, o que que aconteceu? Aí eles, você conhece o pai que eu tive? Não tinha como eu dar em outra coisa. Uhum. Meu pai era alcoólatra, meu pai abusava da minha mãe, meu pai era uma pessoa complicada, ele chegava em casa, batia na gente, tudo. E ele foi por um caminho muito parecido. E o outro se tornou um médico muito famoso, enfim, médico entre aspas, mas uma É, profissão hoje que as pessoas veem com olhos de sucesso, vamos dizer é. assim. E perguntaram pra ele, cara, por que aconteceu? Ele, você conhece o pai que eu tive? Eu não queria repetir nada daquilo. Então, o meu caminho foi diferente. Isso mostra, né, que a pessoa é a vibração da pessoa. Exatamente, o E que eu, ela faz com a situação que ela tem. sim, e o que que ele puxa ali? E esse que foi para o mundo das drogas, né, conforme você foi falando, assim, me veio muito para falar sobre isso aqui. Quando a gente fala sobre obsessão, Cíntia, não tem como a gente deixar de falar sobre drogas e sobre o alcoolismo, Sim. né? É, às vezes as pessoas me perguntam e dói falar, dói num sentido, não que eu tenha dor, não, porque eu sei que eu vou machucar, a pessoa vai se machucar, porque não sou eu que machuco, vai se machucar e vai falar assim: ah, Ana, eu não acredito nisso. Ah, acreditando ou não é assim, pronto, acabou. Tem coisa assim, igual a gente falou, né? Aquele dia num dos podcasts. Ó, a lei da gravidade existe. Você tá aqui, ela existe. Eu tô respirando o que? Ah, você tá vendo? Não, então existe. Na questão da obsessão, por exemplo, você abre o caminho. As pessoas que são alcoólatras têm obsessores. Porque o obsessor, ele puxa aquilo ali, a energia da bebida. Ele consegue, ele fica ali cheirando, porque esse obsessor, ele morreu devido ao alcoolismo. Então ele precisa ainda da energia do álcool. Então ele se gruda em alguém que só bebe para ele sentir. E aquilo dali pode atrapalhar a vida toda de uma pessoa. Com certeza. Mesma coisa o cigarro. Se a pessoa morreu de tanto fumar, chega um momento da vida dela, quando ela desencarnar, se ela não for, assim, não tiver despertado espiritualmente, vamos colocar assim, ela vai ficar perdida e ela vai se conectar a quem fuma, porque ela ainda precisa do cheiro do cigarro. Isso é um tipo de obsessão também. Olha, verdade. Nunca parei pra pensar por esse lado. Fica ali, sabe, Sim. grudado, assim.
esperando Com mesmo, certeza. né? Tem um caso, né, que veio aqui para contar, foi quando a gente falou do vampirismo, tá? Que é esse livro dos Missionários da Luz. Eu li esse livro, é um livro lindo, super indico para as pessoas lerem. Não é um livro fácil de ler, não. Fácil assim, porque é muito detalhe, né? E aonde o rapaz, ele era alcoólatra. E ele tinha um obsessor com ele. E ele ia ao centro espírita. E quando ele entrava no centro, o obsessor ficava do lado de fora. E falava assim: ali eu não posso entrar porque ele tá protegido, mas na hora que ele sair, eu pego ele de novo, nem ligo. Um filme atual sobre isso é o Oficina do Diabo, que mostra aquela cena da igreja. É A verdade. hora da consagração, todos se retiram, mas depois na hora de ir embora estão ali na porta esperando. Isso. Aí fala assim: então não adianta eu ir? Adianta, desde que você comece a elevar sua vibração. Não, esse filme também é maravilhoso, Oficina do Diabo, né? É. Maravilhoso. Um filme brasileiro muito bem E ele colocado. conta exatamente os casos, o caso de obsessão, né? É. Inclusive nesse filme, né? Porque a pessoa falando, então tem obsessão o tempo todo? Tem, desde que você saia dessa linha. É colocar música. Nesse filme tem uma cena que eu adoro. Gente, assiste, vale a pena. Que a pessoa coloca uma música de vibração alta, você lembra? Acho que é na hora do jantar. É. O obsessor não consegue ficar. É. E o incenso também. E o incenso também. O cheiro que cheiro é esse? Que É. atrapalha. Tem até um filme também brasileiro É aquele do Rassum, do que é o Rassum. do que ele fica doidão do incenso, é muito engraçado. O Amor dá Trabalho. Isso, também. O Amor dá Trabalho, esse filme mostra, né, um caso de obsessão de um jeito de comédia. É. Engraçado. Então, assim, hoje em dia estão se colocando mais os casos de obsessão para as Sim. pessoas entenderem o que que é, e muitas vezes em comédia. Esse do Rassum é maravilhoso. É maravilhoso. Eu assisto quase tudo, né, gente? Ó, vamos falar um pouco agora sobre a obsessão complexa, sobre essa questão de magia, de pessoas que procuram fazer o mal ao outro. Enfim, fala um pouco sobre isso, que depois a gente vai falar alguns casos para as pessoas também conseguirem se identificar. É muito triste, né, Cintia, a pessoa procurar magia. É magia negra, tá, gente, que eu tô falando, né? Trabalho, né? Enfim, cada um Sim. chama de uma forma. E existe mesmo. Há pessoas que não acreditam, mas existem. Porque assim como existe, o universo ele é duplo, né? Então, e ele é multidimensional. Existe a parte do bem, existe a parte do mal. Então, a magia negra é quando a pessoa vai fazer um trabalho, tá? E paga para esses espíritos que ficam ali só precisando consumir essa energia. Por isso que às vezes há o sacrifício de animais, geralmente na magia negra há o sacrifício de animal, né? Eles vão ali porque querem trocar. Aí você fala, funciona? Funciona sim. Funciona porque esses espíritos ali que foram, entre aspas, pagos para fazer aquilo, vão fazer o que forem necessários. Uhum. Aí vão até a pessoa. Chega até a pessoa, eles foram pagos para ir. Vão chegar lá e vão acabar com a vida dessa pessoa. Mas se eles chegarem lá também e ver a pessoa iluminada, a pessoa não despertar, Protegida. protegida, não consegue fazer. Aí o que que acontece? Vai lá e cobra de quem fez. Então, por isso que o universo ele é bumerangue, por isso que é o perigo das escolhas. E quem mexe com magia negra, Cíntia, o perigo também não só de estar fazendo mal, né? É porque fica com essa energia várias e várias encarnações, várias e várias. Sim. Não muda, porque a partir do momento que você se conectou a essa energia, ela vai ficar várias e várias vidas com você. Porque para ter magia negra alguém pagou, você precisou ir a algum lugar fazer. Sim. Então, tanto quem pediu para fazer e quem fez que vai pagar. E durante muitas, muitas e muitas décadas. Até a iluminação, né? Até a iluminação. Até chegar o momento e falar assim: opa, não vou fazer mais isso não. Mas fica no campo energético. Sim. Né? Então, é muita coisa, é muita Muita história aí coisa. que é muito triste quem mexe com isso. Muito Exatamente. triste, né? Uma hora ou outra conta viral. Então, Chega, daí a vida é igualzinho conta de bar, uma hora É. que a conta chega. e agora pra gente encerrar, eu queria falar sobre alguns casos. A gente recebeu algumas mensagens, né? As pessoas falando sobre crianças. Criança que não consegue dormir, crianças que falam que veem coisas. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Tem muitos casos que a gente conhece, infelizmente. Mas eu queria que você desse alguns exemplos, assim, pode ser inventados, né? Pra gente também não expor ninguém aqui, nenhum paciente seu, enfim. Para as pessoas entenderem aonde que isso pode estar acontecendo na casa delas e elas ainda não se deram conta. Eu não vou inventar, porque assim, é muito caso e jamais eu vou falar, né? Não, inventar que eu falo é assim, algo
falar algo parecido, sem ser, só pra gente também preservar as pessoas, As né? imagens, né. Exatamente. Bom, vou contar um caso que me veio aqui agora, tá. Perfeito. Era de um bebê. A mãe me procurou e o casal tinha se separado, e a mãe falava: "Ana, mas a gente se amava tanto, a gente", tipo assim, a gente se dava super bem, e eu me separei, e o meu filho tem 7 meses hoje, meu filho tá passando muito mal, e ninguém encontra o que que é. Esse foi um caso que eu peguei tem uns 3 anos já, Cintia. Uhum. E a pessoa falou: "Ana, dá para você ver o que que tá acontecendo, tal?" Eu falei: "Dá". Aí fui fazer meu trabalho, né, de limpeza energética, e quando eu vi tinha sido feito magia negra para o menino, para a criança. O que que aconteceu? O pai se relacionou com uma outra mulher no trabalho, tá? É um caso extraconjugal, por isso que é tão perigoso. Essa mulher fez uma magia negra para matar a criança, para que a criança morresse. A criança tinha 7 meses, gente. Para que a criança morresse, para o pai perder o vínculo totalmente com a esposa atual e com a criança, para ela poder viver. E quando eu fui fazer essa limpeza, né, energética, quando eu cheguei na casa, que eu vi o que tinha acontecido, quando eu comecei começou a quebrar um monte de coisa. E eu lembro que caiu, né, tinha um quadro, assim, de São Francisco de Assis, o quadro caiu, quebrou, a mamadeira da criança explodiu e começou, e depois, né, e a avó da criança acreditava em tudo, a mãe ficou muito assustada, eu falei: "Não, foi magia, a gente está desfazendo", né. Só que é um trabalho, assim, muito pesado e foi desfeito, né. E esses tempos eu tive notícia, até porque a avó de vez em quando me indica até pacientes até hoje, e falou assim: "Ana, a criança nunca mais teve nada. A menina seguiu o caminho dela, Uhum. não quis voltar para o ex-marido, né, porque, assim, descobriu o que que tinha sido acontecido, Claro, foi seguir o caminho dela". é isso. Mas isso foi um caso de magia negra. Pode falar. Não, pode falar. Depois eu quero um outro caso que eu vou te pedir. Tá. Tem casos também que não são de magia. Por exemplo, eu tô com um caso agora, recente, tá, de uma criança que ela tem 9 anos e ela não dorme. Ela não dorme de jeito nenhum. E quando anoitece, né, porque a energia prana acaba, chega um espírito e ela começa a ver o espírito. E ela fala com a mãe: "Mãe, eu não durmo, não durmo, não durmo, porque tem um homem me olhando no quarto", né. E o que que é isso? É um obsessor da criança que vem de outras vidas da criança e quer atrapalhar. Geralmente essas visões de obsessores vêm após os 8 anos, porque até os 7 a criança já está muito ligada ao mundo espiritual, mas, assim, numa ligação do cordão com o mundo espiritual. Então até os 7 a criança vê mais criança brincando, vê anjos, vê os amigos protetores. Passou para os 8 anos, ela já começa a ver. É um caso de obsessão que, assim, foi dessa semana, né. E tem muitos casos, mas pode lembrar, sei que você adora. É, esse não é de Adora, assim, contar, criança né, que a gente conversa muito sobre esse não isso. é de criança, mas eu lembro que você me falou uma vez que uma pessoa te procurou, porque tinha alguém tentando fazer um trabalho pra ela que não pegava. Nossa, Eu tá acho que era vendo? relacionado à mulher também, assim, era uma questão de marido, alguma coisa que alguém tentava pagar trabalho pra ela e não pegava. E a pessoa até recebeu uma mensagem que falava sobre isso, assim, eu não sei o que que essa mulher tem que nada pega nela, alguma coisa assim, mas era uma pessoa que estava muito protegida, Lembrei do caso, lembrei. que Você tá falando se assim, gente, é porque já faz tempo. É uma pessoa, assim, até que é próxima a mim, né, e nossa, é muito lembrei, legal, muito foi legal. muito legal. A pessoa fez, né, a pessoa estava num relacionamento e ai, tem que contar rapidinho, gente, nosso tempo tá acabando. A pessoa estava num relacionamento, e a ex-mulher do rapaz, ele era separado, tá, Uhum, e a ex dele fez trabalho para eles se separarem, sim. né. E uma das mensagens que a ex mandou para ele e ele mandou para ela, foi assim: "Cara, o que que essa mulher tem? Que pacto que essa mulher tem que tudo que eu faço para ela não pega, qualquer trabalho não pega". E eu comecei a rir, porque ela falou assim, porque essa minha cliente ela é muito iluminada, muito iluminada. E ela falou assim: "Ana, fazer o quê? Se eu despertei, né, de um jeito brincando", mas assim, por quê? Porque ela vigia e ora todo dia. Sim, É uma pessoa mega que espiritualizada. legal. Então pode fazer o que for, porque não vai pegar, É não isso. vai. Que aí é o que eu falei, né, da vibração. Ela tá mais elevada. É a forma que a gente tem de se É. proteger, né. Sim, sim, O que o outro vai fazer, a gente não tem como saber, mas o que a gente vai fazer, a gente tem como saber. tem. E é isso, é se espiritualizar e despertar, né. E o último caso, tô pegando surpresa, tá. Você lembra de algum caso de pessoa que tinha alguma doença de corpo físico, que quando, eh,
que se descobriu sendo um obsessor, algo que ela trouxesse ou que foi colocada, enfim, e ela curou, assim, daquela doença em específico? Você lembra de alguma coisa assim? Tem um caso de uma cliente que era pulmão, tá? E ela já estava assim, já em balão de oxigênio, e eu lembro que a família me pediu muito reiki. Não foi mesa radiônica, não foi nada, pediu para fazer reiki. E eu fui, né? Comecei a fazer e era obsessor. Hoje a pessoa tá normal. Olha. Normal, a pessoa não usa mais nada, tá já lá quase beirando seus 90 anos. Isso na época ela tinha 70. Eu acho isso incrível, porque às vezes a pessoa vai em médicos, procura fora, faz exames, gasta uma dinheirama e ninguém acha nada, ninguém procura nada. E foge totalmente da ciência, né? Do tradicional ali da medicina. E acontece um milagre. Eu amo os milagres. Nada. E acontece muito, Cíntia, Sim. muito. Eu errei só assim na época, tá? A pessoa tinha uns 80, hoje ela tá com quase 90. Ah, sim. Né? E eu Sem lembro dúvida. muito desse caso. E, e é assim. Então, não que a pessoa vai deixar de ir no hospital, não é isso. Mas muitas vezes é espiritual. E tem muito caso, né, de obsessão. É isso. É o vigiar e orar, gente. O tempo todo. É o caso dessa minha cliente que a Cintia lembrou, né? Que é muito engraçado. Não pegava nela, podia fazer a magia que fosse que ela não pegava. Né? Isso é muito legal, Muito né? legal. Aí, pra gente finalizar, eu só quero falar um pouquinho sobre as coisas que a gente trouxe e também dos mecanismos que as pessoas têm para descobrir isso. Fala, Ana, beleza, como que eu posso saber se esse é o meu caso? Como que eu posso saber se o meu filho tá passando por isso? Eu tô tendo um problema tal e eu queria entender se é ou não um caso de obsessão. Tem ferramentas, né? Tem os profissionais que trabalham com as energias que dá para saber, né? São profissionais que trabalham com apometria, mesa radiônica, isso tudo dá para saber, tá? É levar, de repente, numa igreja, num centro espírita, também vai ser verificado o que é. Porque há casos que não vão ser, sabe, Sim. Cíntia? Tem lugares também que não são especializados para receber, né? Sim, sim. E tem casos que realmente, eu atendi, falar rapidinho, né? Um cliente essa semana que ele falou assim: Ana, eu tô passando muito mal, tô com um zumbido no ouvido, o que que é? Espiritual, espiritual? Eu falei: não, é físico. Vai ao médico porque é físico, Uhum, né? Então a gente tem que fazer esse exatamente. equilíbrio também. Ele foi me procurar desesperado. Eu falei: não, não, o seu é físico mesmo, não tem nada com espiritual. Sim. Então dá pra gente identificar. É. Proteção, né? Nossos cristalzinhos, turmalina negra é assim, ele protege muito esse cristal aqui. Não quer dizer que vá deixar de chegar, mas ele dá uma proteção Exatamente. boa. Só você usar cristais em você. Eu, por exemplo, hoje estou, né, com a minha pulseirinha aqui, ó, de olho de tigre. A Cíntia também tá com a dela, de cristais. É incenso também, protege muito. Elementos da natureza, de uma forma geral, né? A Tudo. natureza, ela traz uma proteção. Deus dá isso pra gente, É né? isso. É o sal grosso, é o mar, As ervas, as ervas, o banho de bolo, ervas, a a gente trabalha ruda. exatamente. Isso tudo protege. Elementos que trazem boas energias, né? Eu trouxe aqui o terço porque eu venho da Sim, formação católica, né? sim, Então é um elemento de proteção quando a pessoa realmente reza aquele terço fervoroso, quando ela leva o catolicismo como algo sério e de um estilo de vida de verdade, não é a religião que te protege, é o seu íntimo que te protege. crucifixo, né? Nesse Exatamente. filme que a gente Os falou escapulários, né? os escapulários do exorcista do Papa, o espírito ele não conseguia olhar para a cruz porque ele estava a imagem de Jesus, mas principalmente você ter a energia muito boa, É isso. né? É isso, né? É isso, pessoal. Foi muito legal esse assunto. Eu sabia que é um assunto que ia render. A gente deu uma pincelada aqui sobre todos os tipos. Mas se você estiver passando por alguma coisa e quiser perguntar, quiser saber onde você pode procurar ajuda, nós estamos aqui em Juiz de Fora, só que tem centros espalhados pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, Tem. que são capazes de te ajudar. As pessoas não falam sobre isso, só que existem muitas pessoas do bem que conseguem dar esse auxílio, né? Não Sim. convencional, que eu gosto de brincar aqui, É. pra você que de repente tá passando por um caso de obsessão e precisa de uma força, né? Precisa de uma mão amiga aí. Manda mensagem pra gente, no que a gente puder ajudar vai ser um prazer. E agradecer a minha amiga Eu por que estarmos agradeço. juntas mais uma vez, nesse Legal. penúltimo episódio dessa temporada. É. E a gente se vê no episódio 6. Pois é. E assistam porque vai bombar. Com Inclusive, certeza. Cintia, eu tô pensando, vamos fazer uma live sobre obsessores? Vamos abrir uma live. Acho que vai ser A legal. gente posta no Instagram e vocês mandam perguntas pra gente enriquecer a live com os casos. Beijo, Beijo, pessoal. gente!